Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaíno. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo mais informação do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim, vamos trazer notícia de mais um clube brasileiro que vai participar da Sul-Americana. Vamos falar também, pessoal, sobre os treinamentos que aconteceu hoje. E vamos falar também sobre o jogo, né, de amanhã contra o Palmeiras e da SAF, da venda da SAF. Mas antes, pessoal, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para que a plataforma possa divulgar o meu trabalho para mais torcedores vascaínos. Galera, vamos começar o boletim falando sobre a Copa Sul-Americana. Mais um time brasileiro vai disputar a Sul-Americana. Vai ser o Botafogo, que perdeu ontem, né? Foi desclassificado da Copa Libertadores. Então, o Vasco, o Botafogo, o Grêmio, o Santos, o Atlético Mineiro e o Bragantino irão participar da Copa Sul-Americana. O sorteio vai ser amanhã, né, lá em Assunção, e o Vasco, dependendo do resultado do sorteio, o Vasco pode enfrentar algum time brasileiro, algum desses times brasileiros que eu citei, também pode enfrentar o Racing, né, o River Plate, o Olímpia do América de Cali. São as opções, são clubes que o Vasco pode enfrentar no grupo, se cair nessa Sul-Americana. E, pessoal, falando sobre o treino, né, de hoje, Renato Gaúcho treinou bastante, né, o treinamento físico, puxou pelo treinamento físico, né, para que o Vasco tenha gás, tenha fôlego nos 90 minutos das partidas, né. Ele notou que o Vasco vem cansando sempre, ele vem acompanhando os jogos do Vasco e notou que o Vasco vem cansando sempre, entendeu? Então ele puxou muito pelos treinamentos físicos, né? O objetivo do Renato é não levar gol. Ele notou que quando o time cansa e o outro ataca, sempre leva gol, dá uma bobeira, leva gol. Então ele tá fechando a casinha, treinou várias vezes com jogadores ali de volante, como o Thiago Mendes, Tietê e Hugo Moura. Tentou outra formação com o Thiago Mendes, Tietê e Cauã Barros. Tentou formações ali com Thiago Moura, Tietê e Cauã Barros e Rojas. Tentou as mesmas formações com o Nuno Moreira ali no meio, né, mais avançado. Ele quer proteger a zaga. A preocupação dele é não levar gol, né, nesses jogos. Como ele falou, notou que o Vasco leva muito gol. Então, ele quer proteger a zaga. A zaga ele testou várias vezes ali Robert Renan com Cuesta e treinou também várias vezes Robert Renan com Alan Saldívia. Ultimamente ele vem treinando mais com Alan Saldívia. Né? Com certeza ali o Robert Renan vai ser um dos titulares. Treinou a lateral esquerda várias vezes ali com Piton, a formação com Piton. Treinou várias vezes com o Cuiabano, mas Cuiabano ainda está um pouco fora de forma. Eu creio que o Piton seja o titular. E também na lateral direita ele fez formações, treinou várias vezes com PH, né? Mas já segunda-feira, de segunda e terça e ontem, ele já treinou também com Puma Rodrigues. Lembrando que Puma Rodrigues ele vai ser o batedor de pênaltis oficial quando estiver jogando, quando estiver na partida. E também, pessoal, o ataque, ele treinou várias vezes, usou muitas vezes o DVD. O DVD está sendo muito usado, eu creio que o DVD possa ser, né, o titular no ataque. Né? Ele treinou várias vezes Nuno Moreira, DVD e Carlos Andrés Gomes. Treinou várias vezes, treinou também Rojas, DVD e Carlos Andrés Gomes. Treinou algumas vezes Brenner e Spinelli e Carlos Andrés Gomes. E também outro garoto que está chamando a atenção, que talvez, né,
ele use o Bruno Lopes. Talvez pode ser que ele não entre com ele como titular, mas eu acho que ele vai usar esse garoto no segundo tempo, que ele quer dar experiência, ele vai lapidar esse garoto. Ele está admirado, gostou muito da forma que o Bruno Lopes joga. É um atacante, ele joga como centroavante, é artilheiro do sub-20. Ele finaliza muito bem, tem um porte físico muito bom, e possa ser que ele vá utilizando esse garoto nas próximas partidas. E também, pessoal, vamos falar sobre os 15 mil ingressos que já foi vendido hoje de manhã, né, logo de manhã, a parte da manhã já tinha sido vendido 15 mil ingressos. O Renato Gaúcho está pedindo apoio da torcida, né, pedindo que a torcida compareça. O Renato Gaúcho está muito motivado, né, nessa tarefa dele, né, de ajudar o Vasco, e está pedindo a presença do jogador, dos torcedores no apoio ao Vasco aos 90 minutos, né, independente do time que ele vai escalar, independente dos times titulares que vai entrar em campo, ele pede apoio, né, e como ele falou, os jogadores que estão com ele agora no Vasco, tá vendo, são todos jogadores, são bons, ele só está encontrando uma forma ali e vai escalar um time para ganhar do Palmeiras. Sabemos que o Palmeiras vem com um time misto, né? Diz que vem com um time misto, mas sabemos que o time misto do Palmeiras, né, é um time muito bom, que é um time alternativo, né? Como diz, vem o John Arias, né? Vem o Sousa, vem o Felipe Anderson, que é um jogador muito bom, o Alan, isso, cara, é um time muito bom. O Palmeiras, né, tem uma boa estrutura, tem peça de reposição, né, tem o banco à altura, e o Palmeiras não vem para perder, o Palmeiras vem para buscar os 3 pontos, né, como o Abel, o treinador, falou, vem buscar os 3 pontos, o Palmeiras está lutando para ser campeão, está numa situação lá em cima, o Vasco é o último colocado, né, é o lanterna da competição com 1 ponto, e o Vasco precisa dessa vitória, precisa quebrar esse tabu de 14 anos que não ganha do Palmeiras em São Januário. A última vitória do Vasco em cima do Palmeiras em São Januário foi há 12 anos atrás, o Vasco ganhou por 3-1, e a última vitória no Campeonato Brasileiro do Vasco em cima do Palmeiras foi em 2015, né, tem 11 anos, o Vasco ganhou esse jogo 2-0 lá no Allianz Parque, destaque do Nenê. Esses 11 anos de tabu são 14 partidas, né, então, 14 partidas que o Vasco não vence o Palmeiras. E isso aí, esse tabu precisa ser quebrado, o Vasco precisa dessa vitória para sair da zona do último colocado, dessa zona incômoda que é o rebaixamento. Falando também, pessoal, aqui sobre o contratação, o Renato, né, informações que o Renato pediu para que Admar Lopes desse uma parada aí, que ele ia fazer desse jogo contra o Palmeiras um jogo teste, né? Vai ver como é que vai terminar o jogo, né? Como é que vai terminar, qual vai ser o resultado, vai ver as falhas, vai ver. Aí, nesse jogo, vai ser um jogo teste, aí é onde ele vai ver realmente o que precisa, para depois dar, né, continuidade nas contratações até o dia 27, que temos até o dia 27 de março, e Renato vai ver ali, né, nesse jogo, a necessidade, quais as posições que vai ser preciso contratar. Então, ele pediu uma calma aí, deixa ver depois do jogo como é que vai ser. Ele vai ver o mapa lá, né? Vai ver que posições vai precisar realmente para ser contratada nessa janela nacional. E falando sobre as informações da venda da SAF, pessoal, a informações que saiu aqui até no GE, que as negociações, né, da venda da SAF anda bem avançada, né? A diretoria diretoria do Vasco com Marcos Lamacher, né, falou que está no estágio bem avançado, né? Existe uma parte da diretoria do Vasco, né, que está bem cauteloso, né, tem que ter calma, tem que analisar, e a outra parte da diretoria
do Vasco, pessoal, está bem otimista, fala até que nesses 30 dias a 45 dias aí vai fechar negócio. É uma transação muito, uma transação milionária, não é coisa que é um estalar do dedo de um dia para outro, né? Essa negociação já vem desde o início do ano que vem, é uma coisa que tem que se pensar, né? Que tem que se analisar, como a notícia, as informações que já foi analisado pelo corpo jurídico, mas é uma transação que tem que ter calma. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que a plataforma divulgue meu trabalho para mais torcedores vascaínos espalhados por esse Brasil. Tchau.